Fala pessoal, eu sou o Rafael, um professor aqui da RAF, e eu queria compartilhar com vocês a aula que eu tive essa semana com os meus alunos. A gente falou sobre baleias, sobre whales. Decidi fazer essa aula porque recentemente a ciência, com muita tecnologia, com esse desenvolvimento de tecnologia, conseguiu estudar as baleias e descobrir coisas que antes simplesmente não era possível, né? Então a gente conseguiu muita imagem que antes a gente não conseguia, captação de som que antes a gente não conseguia e principalmente interpretação desses sons através da AI, né, da inteligência artificial. Então, explodiu o quanto de conhecimento a gente tem e a gente descobriu que elas são extremamente complexas, extremamente inteligentes, muito mais do que elas parecem ser, né? Então a gente tem muito material para fazer uma aula sobre elas e somente conectar conosco, né? Então a inspiração veio de um documentário que eu assisti da Disney, acho que é A Vida Secreta das Baleias, eu acho que é isso. Enfim, é o documentário mais recente sobre baleias da Disney. Então, eu decidi fazer essa aula para expor os meus alunos um pouco a esse novo conhecimento e também para a gente fazer uma boa conversação sobre o nosso dia a dia, né? Sempre vinculando aí com esse tema da aula. Então, eu comecei fazendo uma pergunta mais para descontração, né? Eu perguntei para os meus alunos se eles já viram ou tocaram numa baleia, né? Então a maioria diz que não, mas vários disseram que sim, que já viram baleias, alguns em parque aquático, né, lá nos Estados Unidos, né, o SeaWorld, onde tem aqueles shows com as orcas, que tecnicamente são golfinhos, na verdade, né? Mas enfim, a gente chama de baleia assassina, baleias orcas. Falaram um pouco desse. O pessoal falou das praias aqui do litoral brasileiro mesmo, de verem baleias, né, à distância. Mas eu tive um aluno, surpreendentemente, que ele estava num barco, no passeio de barco, se não me engano, em Cananéia, e, e ele teve a oportunidade de tocar numa baleia que chegou próxima, calmamente, do barco dele. Era uma baleia, não sei se era jubarte, agora eu não me lembro exatamente. Ou a cachalote, não me lembro, sinceramente. Provavelmente a jubarte, né? Que chegou a tocar numa baleia, né? Uma experiência que deve ser muito impressionante. Eu, particularmente, estive no SeaWorld, vi lá a baleia assassina, né, a orca, e eu achava impressionante o tamanho. Só pelo tamanho do animal já é muito maior do que a gente, então já é muito impressionante, né? Agora imagina você ver in the wild, né, no mundo selvagem mesmo, no mundo natural, né? E de perto e ainda tocar, né? Deve ser eu acho que é um pouco assustador, mas deve ser também muito impressionante. Então foi bem legal começar a aula com essa troca de experiência. O pessoal gostou bastante de contar desse momento, né? Você vê que o pessoal está gostando de falar do assunto, ela abre um sorriso para começar a contar a história. Foi bem legal começar a aula desse jeito, né? E daí eu já comecei, o primeiro tópico que eu conversei com os meus alunos foi sobre language, né? Sobre língua mesmo, né? Eu trabalho com isso, né? Com language. Então, a gente começou nesse assunto para para eu poder expor os meus alunos ao conhecimento que a gente descobriu com essas novas tecnologias de observação que eu comentei. Então, a gente descobriu recentemente que as baleias têm sua própria língua, né? Elas conseguem passar comandos umas para as outras, ou alertar em relação a predadores, ou até coordenar ataques, né? Eu vi uma que eles estavam coordenando ataques. Uma baleia embaixo da água, ela soprava bolhas, né? Blue bubbles, né? Lá de baixo, lá do fundo. E essas bolhas, elas faziam uma circunferência na superfície, né? E iam meio que imprisionando os krills, né? Eu não sei como é krills. São pequenos, minúsculos, tipo camarão. Imagine isso, né? Bem estupidamente, tá, gente? Minúsculos camarões, eles prendiam eles e depois outras vinham por baixo. Você assiste de drone, imagens de cima, né, helicóptero ou drone, que seja, você assiste um monte de boca de baleia enorme abrindo na superfície, comendo esses krill. Mas esses ataques são coordenados, cada baleia tem a sua função nesse ataque e a gente descobriu através principalmente da inteligência artificial que interpreta esses sons, como que elas conseguem
se comunicarem e coordenarem esses ataques. Foi bem legal de descobrir isso, né? E daí eu conversei com os meus alunos, né? Se eles mudam, adaptam o tipo de linguagem que eles usam em diferentes contextos, né? E a gente faz isso, né? Se a gente está falando, por exemplo, bem claramente, né, com uma criança ou com um idoso ou com alguém que a gente tem mais intimidade ou menos, ou num contexto formal ou informal, a gente tem diferentes linguagens para diferentes contextos. Então a gente trocou um pouco sobre como que a gente faz essa adaptação em diferentes contextos. Foi bem legal conversar sobre isso, mas apresentar esse dado, esse novo descobrimento sobre as baleias, né? Sobre a linguagem das baleias. Bem legal. Depois a gente passou para nomes, né? Então a gente também descobriu, através desses novos estudos, que as baleias elas dão nomes umas para as outras. Eu sei que golfinhos fazem isso também. Através da ciência a gente descobriu. Então, por que isso é importante? Porque quando você está lá vendo um grupo de baleias, elas não estão operando ou existindo ou vivendo como um grupo, né? Existem indivíduos nesse grupo e cada um tem um nome, né? O nome entre aspas, né? Elas têm um som único para cada uma delas, né? Então foi muito legal descobrir isso, saber que uma baleia tem, entre aspas, né, um nome, e daí a gente entende que isso cria a ideia de um indivíduo que pertence a um grupo, né? Isso é muito legal. Quando a gente vê um grupo de baleias lá, seja na TV ou seja na vida real, realmente são seres e grupos muito complexos. Muito legal descobrir sobre isso. E daí, essa oportunidade, a gente conversou um pouco sobre a origem dos nossos nomes, né? Cada um tem o seu nome aqui, né? E cada um tem a sua origem. Por que que o seu nome é esse que você tem hoje? A gente conversou sobre isso. Então, o meu nome, por exemplo, é Rafael, e eu sei que quem escolheu o meu nome foi meu irmão e minha irmã, né? Eu sou o mais novo de 3 filhos e os meus irmãos tinham na época 6 ou 4 anos mais ou menos, e a história que minha família me conta, pelo menos, né, não tenho como confirmar, é que eles que escolheram o meu nome. E eu fui perguntando aos meus alunos diferentes histórias, diferentes homenagens a pessoas famosas diferentes. Foi muito legal de ver. Nossos pais são ligados a coisas muito diferentes, né? De outras épocas, e aí a gente entende por que que o nosso nome é daquele. E tem gente que não sabe. Isso eu achei muito interessante também. Eu pergunto, qual que é a origem do seu nome? A pessoa, não sei. Nunca perguntei para os meus pais. Eu falei, pô, pergunta então, né? Tem que perguntar. Foi muito legal de saber que pessoas estão aí carregando o nome por uma vida inteira. É uma coisa bem única, que às vezes define nossa personalidade, ou ajuda, né? Contribui, e as pessoas não sabem a origem. Foi bem legal de ter essa troca. Depois eu conversei com os alunos, a gente foi para o tópico de cultura, né? A cultura das baleias. Essa é uma das partes mais interessantes, acho que desse novo estudo, desses novos descobrimentos aí que fizeram em relação às baleias. Que as baleias têm cultura de fato, né? Então é legal a gente lembrar o que é cultura. Eu gosto de definir conceitos básicos, porque às vezes a gente vai usando uma palavra tanto e vendo ela sendo usada tanto no dia a dia, em diferentes momentos, e daí elas meio que perdem, ou a gente esquece o verdadeiro sentido delas, né? Então, cultura é como você faz alguma coisa, né? Então, por exemplo, diferentes povos e diferentes nações, eles almoçam. E o que eles comem? Como que eles comem? Como que se sentam à mesa, né? Como que servem a comida. Então, tudo isso é o jeito que você faz, né? Você celebra o fim do ano, de que jeito você celebra o fim do ano? Que jeito você celebra o calendário? Né? Que tipo de coisa você celebra ou não? Né? Que tipo de religião você tem ou não? Isso tudo é cultura, né? E a gente descobriu que as baleias têm cultura. Então, como que isso foi determinado, né? Eles perceberam que diferentes grupos de baleia, vamos imaginar a mesma espécie, tá certo? Diferentes grupos de baleia da mesma espécie estavam fazendo as mesmas coisas de forma diferente, né? Então são técnicas de caça
Todas elas comem e comem muitas vezes a mesma coisa, né? Mesmo estando em lugares diferentes dos oceanos do mundo, comem a mesma coisa, mas caçam de diferentes formas, né? Ou brincam entre si, os membros brincam entre si de forma diferente, né? Ou até dançam, eles têm danças de forma diferente, né? Então a gente até falou de música, que é a próxima etapa da aula, né? A gente até falou de música diferente. Então foi muito legal descobrir que as baleias têm cultura, elas fazem as mesmas coisas, mas de forma diferente, dependendo de cada grupo, e que essa forma de fazer essas coisas é passada de uma geração para outra, né? Então, essa oportunidade de perguntar para os meus alunos que tipo de cultura está na família deles, né? Então, que tipo de coisa que os pais gostavam de fazer, era uma tradição dentro da família, na infância, durante a adolescência, às vezes até hoje, né? Coisas que são culturais específicas ou especiais, importantes na sua família, né? Então foi bem legal de ver qual que é a cultura da sua família, né? E daí eu tenho alunos de diferentes origens, às vezes, né? Se é italiana, se é japonesa, até árabe, eu tenho alguns, e existem leves variações aí sobre comida, sobre festas que celebram, como que almoçam no final de semana, né? Se há uma massa em família, mesa grande, ou se é algo mais reservado. Foi bem legal de fazer essa troca. E a gente finalizou com música, né? Acho que a música é um dos descobrimentos também mais interessantes sobre esse documentário que eu assisti. Esse aqui é show. Por quê? O que eles descobriram? Que imagina que um grupo de baleias de uma espécie desenvolve uma música. Elas estão lá cantando, né, entre aspas, uma música. Um grupo de baleias, um outro grupo de baleias que pode acontecer de estar por perto, vai pegar essa música desse grupo e vai começar a cantar também. E isso vai começar a passar de grupo para grupo de baleias, né? No inglês, esse grupo de baleias é pod. Eu confesso que não sei em português o coletivo de baleias, né? Mas o pod. Então, um pod aprende do outro. E os cientistas foram fazendo como se fosse um rastreio dessa migração dessa música e descobriram do outro lado do mundo, com o tempo, com o passar do tempo, de grupo para grupo, essa mesma música sendo cantada com origem lá em um grupo só, e depois foi se espalhando pelo mundo. Puxa, isso daí é demais, eu achei demais você encontrar um grupo de baleias do outro lado do mundo cantando a mesma música que um grupo aqui do outro começou, inventou ou desenvolveu. Muito legal, muito parecido com o que a gente faz hoje. Então, achei muito legal e nesse momento eu perguntei aos meus alunos, né, que tipo de música é tocada na sua casa, né? Então, tem o samba, o pagode, a MPB, tem internacional, o pop, o rock, teve de tudo. Falar de música é sempre legal, esse é um jeito legal de terminar qualquer aula, falando sobre o que você está ouvindo hoje em dia, o que toca na sua casa, o que tocava na sua família, quando vocês estavam em família, né? Os seus pais estavam lá controlando a playlist, o que toca, como é que toca hoje, que tipo de playlist tem. É bem legal, foi bem legal fazer essa troca com os meus alunos. Então, eu tive essa oportunidade de aprender algo que eu achei impressionante sobre as baleias e daí compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Recomendei o documentário, né, que assistissem e depois fazer essa aula de conversação para falar de nós, né? Isso é sempre legal falar de nós. Então, também acho interessante aí fazer essas perguntas para o pessoal que convive com você, dar essa atenção para as pessoas ao nosso redor, realmente querer saber que tipo de culturas os nossos amigos no trabalho às vezes tinham ou têm, de onde vieram, que tipo de música toca na casa deles, a origem do nome, né? Você está constantemente chamando alguém pelo nome, qual é a origem do nome dessa pessoa? Por que ela tem esse nome, né? Eu acho muito legal. E se você é um dos malucos, que nem meus alunos, que não sabe a origem do próprio nome, pelo amor de Deus, pergunta para os seus pais, seu irmão mais velho, que seja, por que seu nome é esse nome, tá certo? E foi isso, gente. Se você tem interesse em fazer esse tipo de aula, conversar comigo sobre isso, desenvolver o seu inglês de uma forma mais descontraída, e mais abrangente, entre em contato comigo para a gente estudar e aprender juntos. E eu vejo vocês em aula ou aqui. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.